Mais uma vez estamos aqui num podcast da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje temos uma entrevista muito interessante que vocês vão presenciar com o Dr. Arnaldo Rossepian, presidente da Fundação Faculdade de Medicina. Mais para frente pretendo comentar com vocês a importância que é ter aqui o presidente da Fundação Faculdade de Medicina. Mas, Arnaldo, se me permite, gostaria de lhe pedir que se apresente para os nossos colegas antigos alunos e para todos os demais que assistem a esse podcast. Professor, primeiro dizer da alegria em ser convidado para falar na Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Quando temos nós a oportunidade de cuidar do ecossistema Universidade de São Paulo, eu que sou oriundo da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, eu fico muito entusiasmado. E esse entusiasmo tem me contaminado desde que aqui cheguei, em março de 2022. Eu sou um homem de 64 anos, estou vestindo camisa branca, porque hoje é importante que, para aqueles que têm deficiência visual, né? É recomendável, cabelos estão grisalhos, eu tenho 64 anos, estou de camisa branca, um blazer azul marinho, cabelos para o lado, enfim, o nariz um pouco agigantado, talvez pela minha origem armênia, que depois nós vamos falar um pouquinho dela. Eu, como disse, chego aqui na Fundação Faculdade de Medicina em março de 2022, eu venho do Ministério Público de São Paulo, onde fiquei 35 anos, como já disse, me formei na USP e logo ingressei no Ministério Público. Tive a experiência de ser Conselheiro Nacional de Justiça durante 2 mandatos, que é o que a Constituição da República permite, e foi lá que eu me aproximei da Academia de Ciências Médicas, né? Pela generosidade do professor Giovanni Guido Cerri, que eu tive o privilégio de convidá-lo para ficar comigo em Brasília, cuidando da pauta da saúde, porque o Conselho Nacional de Justiça, que tem o poder de pensar o poder judiciário brasileiro, ele cuida de inúmeras políticas públicas, entre elas a questão da saúde e a judicialização. E quando lá cheguei, o presidente da corte era o ministro Ricardo Lewandowski, hoje conselheiro, curador da nossa fundação, e me convidou para levar adiante essa pauta. Eu procurei me cercar de profissionais de excelência, o professor Giovanni. E, por conta disso, o tempo passou, eu fiquei no Conselho até 2019 como conselheiro, estou até hoje como membro do Fórum Nacional Judiciário, eu junto com o professor Giovanni. E em 2020, quando eu exercitava a função de confiança, o cargo de subprocurador-geral de Justiça do meu Ministério Público de São Paulo, que é o maior Ministério Público do Brasil, temos ali uma quantidade de procuradores e promotores que já passa de 2.200 aproximadamente, é maior até que o Ministério Público Federal. Eu fui convidado, comecei a pensar a respeito, e como se trata de uma fundação de direito privado, era necessário que eu me aposentasse. Ficamos conversando durante todo o ano de 2021, o convite foi em novembro de 2020, eu fui eleito em dezembro de 21, tomei posse em março de 2022. E aí iniciou-se essa experiência que me entusiasma a cada dia que eu venho aqui para a Faculdade de Medicina e para o Complexo Hospital das Clínicas. Perfeito. Olha, tenho o prazer de dizer que o Giovanni Guido Serra é colega de turma. Olha Um só. brilhante conselheiro quando fui presidente. Ele foi me colocou, nunca fui do quadrilátero da saúde, e ele me mostrou, falou: esse caminho aqui é o mais produtivo e é o que a gente quer. Conversávamos antes, né, sobre você passar por qualquer entidade, qualquer coisa que seja, e deixar pedra sobre pedra, né? E é isso que eu vejo na Associação dos Antigos Alunos. Agora, a Associação de Antigos Alunos tem lá o seu horizonte. Fundação Faculdade de Medicina, conta pra gente o tamanho dessa coisa. Então,
A Fundação Faculdade de Medicina completa agora em setembro 40 anos, né? Ela é filhote da associação, né. Sim, associação 95 anos. 95 e foi ela que indicou para que a fundação pudesse existir. Então, a fundação, nessa trajetória aí que vai completar 40 anos, ela tem ali uma folha de serviços prestados ao complexo e à faculdade enorme, né? Nós tivemos comigo, eu sou o 6º presidente, né? E nós tivemos por 2 décadas o nosso sempre reitor, professor Flávio Fava de Flávio. Moraes, que deixou um legado extraordinário, né? Ele verdadeiramente transformou a fundação. Um homem da academia, mas também um gestor, alguém que serviu o governo do Estado e, portanto, conseguiu trazer para dentro da fundação práticas muito importantes e mais a coragem de levar adiante uma modelagem criada, em especial no governo do saudoso governador Mário Covas, onde a fundação passou a assumir determinadas competências do Estado por meio de convênio para repor mão de obra, adquirir insumos, lidar com recurso público. E o professor Fava, durante esses 20 anos, procurou fazer da melhor maneira possível. Hoje a fundação conta com 14.100 funcionários, colaboradores, movimentou recursos no ano passado da ordem de 2,1 bilhões de reais, 2/3 disso recurso público. E quando eu vim para cá, professor, os meus colegas de Ministério Público me perguntavam, mas, poxa, é uma fundação de direito privado que lida com recurso público, você está doido, isso aí é uma complicação. E quando eu aqui cheguei, eu falava para o professor Giovanni, professor, nós precisamos encontrar um caminho para aprovar uma legislação que nos agasalhe. E em dezembro de 23, nós encaminhamos isso para o mercê do professor Carlos Ari Sandfeld, então conselheiro consultivo da nossa fundação, apresentou um anteprojeto, encaminhamos à Assembleia, a deputada Bruna Furlan encaminhou, tramitou sem nenhuma emenda, foi aprovado o projeto quase à unanimidade e o governador Tarcísio, em março de 2024, sancionou. Então, a Fundação Faculdade de Medicina e as co-irmãs, né, nossa Zerbini, Marília, Ribeirão, Bauru, hoje tem a garantia que a legislação nos ampara, dando conforto para que a gente possa lidar com o recurso público de uma forma mais segura, de modo que possa ser escrutinado pelo Tribunal de Contas e pelo meu Ministério Público com mais tranquilidade para aquele que ordena a despesa, né? E hoje eu sou ordenador de despesa. A estrutura da fundação foi muito renovada. Ela hoje tem um estatuto muito moderno. Ela tem um conselho fiscal, que não tinha. Ela tem um escritório de compliance muito forte, um departamento jurídico hoje musculoso. Ela tem 3 diretorias, a de gestão, temos lá o privilégio de ter aquele profissional de escola, que é o Felipe Neme, um garoto prodígio. Na diretoria financeira, o nosso Amaro, que deixou aqui uma folha de serviços prestados e chegou a hora de descansar, falou era a hora de eu partir. Hoje nós temos o Maurício Mack, que vem da prefeitura, foi assessor do secretário de Finanças do município de São Paulo, e o nosso diretor jurídico é o Guilherme Bueno, que foi secretário de Finanças do governo do saudoso Bruno Covas e depois do Ricardo, e agora foi procurador-geral do município, então alguém com vasta experiência. Por quê? Porque tudo o que acontece na fundação é quase que inédito. Os modelos, os arranjos pedem muita dedicação das pessoas envolvidas para que nós possamos proteger o nome Complexo HC e Faculdade de Medicina e preservar
ali o CPF de cada um dos envolvidos, né? É verdade que durante esses 4 anos, algumas incompreensões, porque Sim. mudança de cultura não é uma coisa simples, né? Ainda mais quando você traz para essa equação alguém que vem do MP, né? Que vem do Ministério Público. Então, é conjugar a lógica do MP, que é muito cartesiano, com a realidade e fazer com que a gente avance com segurança jurídica, mas não amarrando a sequência de Sim, o trabalhos que nós desenvolvimento. precisamos fazer, né? Então, eu, sexta-feira, completarei 4 anos. Na verdade, o mandato se encerraria na sexta-feira, mas o Conselho Curador se reuniu em dezembro, entendeu por bem prorrogar esse mandato até janeiro do ano de 26, e com uma alteração estatutária que já vinha sendo meditada e acalentada desde quando o estatuto foi modernizado em 2021, que é mandato determinado, ou seja, sempre foi mandato de 4 anos, mas com um limite, uma recondução. Sim. Isso fortalece a direção e também faz com que a fundação esteja sempre sendo oxigenada. O hospital tem que evoluir, o hospital tem que prestar mais serviço à população. Por quê? Porque o hospital é uma referência nacional e internacional. Acabou de receber aí mais um reconhecimento da revista Newsweek. No Brasil, nós temos lá naquele ranking de 250 hospitais apenas 7. E o único hospital público é o Complexo Hospital das Clínicas, com seus 10 institutos, né? Então, nós temos o dever de fazer com que a gente aumente ali a nossa participação nesse ranking, né? Vamos ocupar posições mais para o alto e fazer com que aquilo que o Constituinte de 88 prometeu, que era uma saúde de qualidade, integral e universal, o nosso hospital possa dar e da melhor forma, né? Então, a fundação que cuida, eu diria que 59% do movimento do Complexo HC, ela tem uma missão muito importante. É. Em que pese toda a complexidade que deve de ser administrar 14.000 Colaboradores. colaboradores, um orçamento que ultrapassa os 2 bilhões, etc., é muita responsabilidade, é muito trabalho, é uma fonte contínua de ajustes, desafios e arrumações, etc, etc. Desafios. Sem dúvida, eu acho que aqueles trabalhos eu conheci bastante o professor Flávio e percebia, ah, ele desenvolveu muito savoir-faire, muito Sim. como conduzir aquilo, e ele me aconselhava bastante também. E para a associação, né, em que pese a nossa vizinhança de parede lá na faculdade, mas para a associação vocês possibilitaram uma coisa que era um anseio antigo, antigo mesmo, que era da gente poder ser atendido naquele hospital. Eu costumava dizer o seguinte, que tem uma historinha, que o cidadão fala: "Eu ajudo a construir essa igreja, mas eu quero que minha filha possa casar nela. Eu ajudo a construir essa escola, mas eu quero que minha neta possa Claro, estudar aí". claro. E a gente tem esse sentimento, espero interpretar aqui o sentimento dos colegas, mas a gente atravessou aquelas ruas indo buscar exame no laboratório lá e fazer, e subindo e acontecendo, etc. A gente acha que pertence. E esse sentimento, a gente precisava dar uma resposta, e a associação é o caminho para isso. Na hora que nós encontramos uma administração moderna, que começa a olhar a gente, não vou dizer como solução, mas não como uma atrapalhar, não como alguém que veio para atrapalhar. Possivelmente viremos ajudar, sim, porque existe a questão de orçamento, quer dizer, é um tostão ou é 1 milhão, mas ele vem e vem em algo que não estava produzindo isso, né. A forma que vocês conduziram as coisas, sinceramente, me surpreendeu, porque é bom? É. Funciona? É. É correto? É. Vamos fazer. Foi assim, por exemplo, eu fiquei muito entusiasmado e quero, assim,
na medida do possível, professor Arnaldo, poder passar aqui a visão que a associação tem e a visão que a fundação tem disso que nós temos. Para nós, eu não sou entrevistado, mas só para colocar, é a realização desse anseio. Há colegas realmente que para quem isso aí vai ser muito importante. O desconto que vocês viabilizaram para nós é uma coisa absolutamente espetacular. Eu sei que vocês fizeram da tripa coração para isso. Vocês têm um Tribunal de Contas por trás que está ali achando que vamos ver se está certo, e vocês conseguiram fazer isso, o seu jurídico, administrativo, todo esse pessoal de vocês. Agora, uma pergunta, assim, é inédita, mas qual é a expectativa da fundação em relação a essa parceria? Então, antes eu queria fazer um esclarecimento que Sim. eu acho que é importante para o nosso espectador compreender um passo anterior ao que nós formalizamos lá em 2024, começou a funcionar o ano passado. A grande discussão é como é que um hospital público ele pode, em alguma medida, vender serviço para a saúde suplementar. Essa foi uma discussão que já foi parar no Tribunal de Contas da União. Quando eu aqui cheguei, esse era um questionamento que estava posto. Infelizmente, nós conseguimos encaminhar junto aos senhores conselheiros a compreensão que o hospital precisa de recursos. O hospital precisa atender bem a população, que na sua maioria, 3/4, faz uso do sistema único de saúde. Para isso, ela precisa de recursos. E o recurso público, infelizmente, ele tem teto. É já um mantra. Nós falamos de subfinanciamento da saúde. Em São Paulo, nós tivemos a tabela SUS paulista, que muito nos ajudou. No ano passado, contamos com o boa vontade também do governador. A bancada de São Paulo apresentou uma emenda destinada ao complexo HC. Mas o fato é que não precisamos sempre de dinheiro. São aparelhos que precisam ser repostos, né, insumos que precisam ser comprados, e com alguma velocidade. O senhor queria fazer alguma consideração, por favor? Não, eu acho interessante que isso seja colocado. É importante para entenderem por que Na que medida em que, sabe, quem está fora dessa complexidade acha, poxa, faz uma parceria, é tão fácil. então, Mas veja, nós temos quantos olhos exatamente. vigiando Então, isso. o que foi a compreensão foi que um pouquinho da operação do hospital nós podemos entregar para a saúde suplementar, vender para a saúde suplementar e, com o recurso, implementar as ações do hospital. Então, é possível o plano de saúde X, vou dar um nome, fazer uso? É possível. Ele vem aqui, por meio da fundação, faz um contrato, nós temos um setor próprio, e ele vai poder usar, em alguma medida, ali na tabela da ANS, fazer uso do IoT, fazer uso do IPQ, não vai poder fazer uso do Instituto Câncer, porque o Instituto Câncer é uma organização social e a legislação não permite. Não vai poder fazer no Instituto Perdizes, porque também é uma organização social. Então, essas não é possível. Mas nas outras é possível, em um percentual de até 20%, se tanto. Fica entre 15% e 14%. E esse recurso que entra, ele paga o médico, claro, que está fazendo ali um trabalho extraordinário, fora do seu horário vinculado ao HC, e ele faz o atendimento e entra um outro recurso para o complexo HC. Quando nós nos debruçamos no pleito da nossa associação, o que nos pareceu muito evidente? Olha, por que não fazer algo direto com os antigos alunos? Eles conhecem o ecossistema. Eles fazerem uso do ecossistema mostra para os demais players o quanto este trabalho que é ofertado aqui nessa perspectiva de privado suplementar é de excelência, porque eles próprios estão vindo aqui para procurar os serviços médicos e os serviços ambulatoriais para cuidar da saúde dos seus, própria e dos seus. Então, eu estou muito animado e eu espero que isso aí verdadeiramente se esparrame por todos os
os associados, a nossa querida Associação dos Antigos Alunos, porque isto fortalece a respeitabilidade daquilo que nós estamos oferecendo. Porque isso que nós oferecemos não é nem mediatizado. Por quê? Porque não é o objetivo maior nosso a saúde suplementar, a saúde. Claro que não. Nosso hospital é um hospital público. Mas nós temos essa vertente e nós procuramos fazer que, por conta do trabalho de excelência que é desenvolvido, nós conseguimos trazer um número maior de usuários dessa possibilidade até o limite que nos é dado por conta desta prática que se estabeleceu e as cortes de contas, controladoria, que o senhor falava, nós somos escrutinados pelo Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Ministério Público das Fundações, e um ponto importante, e vou falar um pouquinho mais, Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral da União, porque a Fundação ela recebe as emendas parlamentares. E a Controladoria Geral da União, por determinação do ministro Flávio Dino, escrutina item por item. O nosso site, que é o nosso site da transparência, ele tem lá todas as emendas que entram na Fundação, se foi executado, se o dinheiro já entrou. E tem que ser assim mesmo, né? O melhor detergente é a luz do dia, é a clareza, é a transparência, e é o nosso dever fazê-lo, né? Por quê? Porque o recurso não é nosso e a causa é uma causa muito nobre. Nós estamos falando de cuidar da saúde da população brasileira, né? Que tem uma expectativa que o Constituinte, como já disse, de 88, gerou, e a nós cabe entregar aquilo que a população tanto necessita, né, professor? Eu vejo uma outra virtude nisso, independente daquilo tudo que à primeira vista parece, né, que é o seguinte, estou falando pela Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foi por obra por exemplo, estive entrevistando o professor Giovanni Serri. Ele criou coisas ali dentro durante a pandemia que foram exportadas. A Faculdade de O Medicina, Inova o HC é um hub professor de sucesso exato, absoluto, o Comu foi em outras faculdades, nós somos exportadores de sem modelos, dúvida. sabe. E a coragem da fundação em se apresentar para esses 5 órgãos reguladores e falar: "Sim, estamos fazendo isso aqui", que parece tão simples para quem olha por aqui, mas para quem olha por lá, você tem, né, 5 poderosos olhos sobre você, mas exporta modelo. A gente tem a ambição de que isso aqui ocorra em outros Não locais. tem dúvida. E que Acho isso que o aqui modelo fundacional da Fundação Faculdade de Medicina tem que ser replicado cada vez mais. É um modelo de sucesso. é Claro que assim, é. vai se mostrar assim e vai repercutir na medida em que, exporta esse tipo de coisa. Ele vai ainda se aprimorar? Não tenha dúvida, nada nasce pronto, né, nasce para ser ainda aprimorado, para, né, e vamos fazer isso, em que pese todo o cuidado que foi tomado, mas mesmo assim, né, a gente sabe que é é o rio que moda o seu leito, né, Sim. então é assim que vai acontecer. Mas, sem dúvida, quando você olha simploriamente da outra ponta, você fala assim: "E por que não?". Se é cheio de boa intenção, se é cheio de bons resultados, se é justo, se é correto, se é legal, por que não fazer, Sim, né? E há necessidade de coragem para isso, não da parte da associação, mas da parte da fundação, sem dúvida. porque não virão fiscalizar, não virão controlar a associação, virão controlar É, a e, so e- e a veja, fundação. o senhor falava são 5 órgãos poderosos e tem um aspecto aqui muito interessante de destacar, acho que o senhor me dá essa oportunidade de trazer. Eu disse que a fundação, 2/3 dos recursos são recursos de origem pública, 1/3 recursos privados. As pesquisas patrocinadas, enfim, os cursos que a HCX ainda faz e passa ainda pela fundação. É, pode parecer muitas vezes para o professor, que, olha, mas o recurso é privado, eu captei, então eu posso usar com alguma flexibilidade. Não, nós temos regra. O conselho curador aprova as regras, por quê? Porque quando o patrocinador ou o doador entrega um valor para uma causa,
ele está dizendo, fundação, faça. Faça no modelo que você tem pré-aprovado. Porque se ele quiser, pura e simplesmente, entregar um determinado montante de dinheiro para o professor fazer uma pesquisa, fala, olha, ele resolve tudo. Ele contrata o rapaz que vai operar o forno, ele contrata o rapaz que vai ali operar a seringa. Muito bem, mas não é assim que funciona. Não. Ele entrega o dinheiro e fala, olha, é para promover tal pesquisa. Como é que vai ser o fluxo do uso do dinheiro? E mais, eu Como creio, a fundação se remunera? só entrego para ela porque ela tem regras. Exatamente. E tem quem É isso, esteja é observando isso. Né? E isso o Ministério Público das Fundações cobra. Porque não é que esse dinheiro ele está fora de escrutínio. Ele pode não ser escrutinado pelo Tribunal de Contas, mas a promotoria das fundações escrutina. Ela quer saber. Por exemplo, amanhã o senhor me doou, aconteceu aqui, uma sala no centro da cidade, e eu quero vendê-la, eu tenho que submeter ao Ministério Público. Se ele não concordar, eu não vou vender. O nosso polo Pacaembu, Sim. você bem conhece, que é uma questão ainda não resolvida, e me entristece muito que passaram-se 4 anos e nós não conseguimos resolver. Por quê? Porque não há quem se habilita a comprar, porque lá a questão de zoneamento é muito complexa. A sociedade de bairro é muito vigilante. A sociedade de bairro hoje já não é mais tanto, já não é mais porque tanto. o bairro começou a ficar abandonado. Então ele não tem mais. É uma pressão a menos só. É uma pressão a menos, mas ali o desenho urbanístico ali, os impedimentos são tantos que uma coisa é o potencial de venda, outra coisa é quanto a pessoa vai pagar por uma área maravilhosa. Sem dúvida. Porque se você mas com um potencial construtivo muito restrito. Muito restrito. Esse é um problema. Então nós estamos tentando encontrar caminhos lá, não desistir ainda, e nem vou desistir, meu dever é buscar uma solução. Mas uma solução que seja também bastante clara e transparente, não só para a comunidade agassiana, Sim. os senhores professores, Conselho Deliberativo, Conselho Curador da Fundação, mas perante os olhos dos órgãos de controle. Por quê? Porque nós temos ali, como ele diz, zoneamento muito ruim. Então, imagina, vende aquele imóvel por qualquer preço. Se amanhã o zoneamento é alterado, aquilo que valia 10 passa a valer 100. Fica parecendo que houve alguma inconsistência. Ou informação privilegiada, ou qualquer coisa assim, né? E o senhor já está dando e 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, parece que foi ontem do mesmo jeito, né? Mudou a lei 10 anos depois, fala, isso mesmo. Então precisa ser muito bem refletido. Agora eu vou fofocar um pouco. É sempre na bom. Verdade, na verdade, bom um pouquinho. Eu perguntar assim, muito bem, feita a parceria, cada um agora vai tentar fazer aquilo funcionar. Agora, em termos de fundação, a fundação já tem um trabalho intenso para fazer, haja vista os números que nós estamos falando. São 14 mil colaboradores, são 2 mil... Essa fundação, dentro desse turbilhão de coisas, ela ainda consegue olhar para frente e ter projetos? Bom, então vamos lá. Eu disse ao senhor sobre a questão do projeto principal nos 4 primeiros anos, era que nós pudéssemos ter a legislação que nos amparasse. Isso foi uma vitória enorme. A segunda questão, quando eu aqui cheguei, a Fundação tinha ali, o dia a dia era outro, uma quantidade de contas a serem apreciadas pelo Tribunal de Contas que atingia a casa de 8. E hoje nós estamos trabalhando com as contas de 2025, não conta, porque o ano acabou tem 63 dias, mas está faltando aí 2024, que deve ser votado em abril, e a Fundação está, portanto, com as contas absolutamente aprovadas perante o Tribunal de Contas do Estado, que também era uma outra obrigação nossa de fazer e foi um compromisso que eu assumi. Um saneamento. Saneamento. A terceira questão era que nós tivéssemos um escritório de compliance forte e atuante e que pudesse o colaborador entender que ele de fato existe e está aqui para cumprir o seu papel. A Fundação passou a fazer o seu planejamento estratégico, olhando para frente. E na perspectiva do que está por vir, acho que trago aqui boas notícias, porque a Fundação sairá do modo analógico e entrará em 1 ano e meio, é o prazo
máximo para término do projeto, passará para o mundo absolutamente digital. Nós vamos tirar o papel. E por quê? Porque depois com a compreensão do Conselho Curador, porque movimenta um recurso muito grande, nós abrimos um certame de participação ampla e uma empresa de experiência reconhecida no mercado vai implantar o ERP dentro da Fundação Faculdade de Medicina. Isso, para nós, será a grande virada, porque nós vamos otimizar os nossos procedimentos. Já otimizamos muito, né? Mesmo contratação de funcionário, o que demorava uma enormidade, hoje, em 20 e poucos dias, nós temos um funcionário contratado para preencher o espaço que o hospital aponta como necessário ser preenchido. Então, acho que o ERP é o grande salto que, no início do próximo mandato, esteja eu ou quem vier aqui para me suceder, vai pegar uma fundação muito mais conectada com o século XXI e, consequentemente, com os mecanismos de controle operando de uma forma mais célere, mais fácil, mais amigável. E eu tenho certeza que, com isso, nós vamos poder prestar o serviço ao hospital com mais capacidade e com mais celeridade e com mais segurança. Uma outra questão é, à luz do arcabouço legal vigente, procurar outros caminhos para buscar recurso para dar cada vez mais sustentabilidade. Essa é uma equação que a gente procura construir muito junto com o Inova HC, né? Que é um hub de inovação, que pensa ações disruptivas, Sim. mas que precisa ter, de outro lado, uma segurança jurídica para que não haja incompreensão. O Inova, ele favorece, vamos Por dizer, o exemplo, a saúde crescimento de startups, essas... Veja, isso e mais. Veja, a saúde digital, que nós temos um projeto inédito, né, junto com o governo do estado, espalhando ali atendimento por todo o estado de São Paulo, tem ali a marca do Inova, a marca do professor Giovanni, Sim. que, além de um médico de excelência, é verdadeiramente alguém que consegue olhar a floresta, né? O professor tem essa capacidade, né? É um visionário, enxerga longe e eu sempre brinco com ele. Sorte do complexo de ter alguém com a capacidade de criar e organizar as coisas com tamanha celeridade como professor. Eu digo ao senhor, dou um exemplo, saindo até aqui dos limites, falava isso no evento do lançamento do livro Saúde 4.0, semana passada, que a saúde digital é algo fundamental para a prestação de serviço de saúde, mas num país como o Brasil, com carência médica. Sim. Mas a saúde digital já é uma realidade dentro do sistema de justiça. Por meio de uma ideia do professor, nós criamos lá a plataforma Enatijus. E estamos levando agora um algoritmo criado pelo Inova, junto com o Instituto de Matemática, para que o juiz de direito possa, na hora de dar uma decisão sobre um determinado medicamento, ele fazer uma leitura ali com um recurso tecnológico de tudo aquilo que está disponível dentro dos julgados, falando daquela matéria em específico, para que ele possa decidir com mais segurança. Com mais segurança. E isso é uma iniciativa nossa, gratuita, claro, evidente, que o CNJ está implementando para que a gente possa ter uma judicialização cada vez mais qualificada na perspectiva da decisão do juiz. Exato, Eu percebo que essa informatização, essa inteligência adicional aí, habilita realmente a fundação para outros patamares, outras, né? E também essa questão da resolução de contas traz uma transparência, traz uma clareza, né? E traz também, o senhor veja, outro dado, né? O senhor sabe que a fundação ela tem uma isenção fiscal, né? Por ser fundação. Que é o SEBAS, né? Uma fundação que presta serviço de saúde. E o SEBAS sempre é renovado a cada 3 anos, que é uma isenção que representa um número importante para nós, né, na nossa economia.
na nossa verba, enfim, nos nossos recursos. Nos anos anteriores, a Fundação é beneficiária do SEBAS desde 2000, 31 anos atrás. Sim. A renovação sempre se dava a posteriori, ou seja, vencia e nós ficávamos trabalhando com o requerimento. Veja, se o requerimento fosse Indeferido, retroagiria tudo, meu eu teria que Deus. pagar os impostos todos e com multa, enfim. Esse ano, pela primeira vez, nós conseguimos renovar o SEBAS 35 dias antes de vencer. Então, nós estamos E é uma absolutamente documentação grande É que uma tem que documentação mandar, que envolve o Ministério da Saúde, ele auditorias. auditoria, ele faz um escrutínio profundo. E isso, para nós, é muito importante, porque aqueles filântropos que querem investir um dinheiro na fundação, e a fundação ajudou a faculdade a criar o endowment Sim, da Faculdade de Medicina, que a professora Heloísa instalou há 15 dias atrás, já com um aporte de recursos por um filântropo bastante significativo. Você precisa ter as contas em ordem, você precisa ter o SEBAS em vigor, porque senão o doador fala, não, não vou é. procurar outra Não praça. basta ser Não honesto, tem que basta, parecer e claro, provar que é exatamente. honesto, É né? isso mesmo, é isso mesmo. Eu acredito que isso aí é um universo assim sem fim de coisas, porque na medida que você resolve os problemas que estavam ali para ser resolvidos, você se habilita para, vamos dizer, vai criar novos bons problemas, né? Sim. Não, veja, vamos trocando os problemas, mas vamos superando os anteriores, né? Eu digo, a atuação da fundação tem uma perspectiva disruptiva mesmo, né? É uma coisa muito particular, né? Combina com a ideia de ela cuidar do nosso HC, que não é por acaso que se chama Complexo Hospital das Complexo Clínicas, é hospital. porque é complexo mesmo. Muito E complexo. nós que temos o dever de prestar serviço para o hospital, não poderia deixar de lado a complexidade que envolve também as nossas atividades. Eu vou te confessar que, por ter acompanhado esse processo todo, não só a gente fica muito feliz por aquela razão inicial que eu coloquei antes da gente poder voltar para o Hospital das Clínicas, como também existe aí uma estratégia. Por quê? É lógico que quando eu for procurar outros recursos, eu tenho uma âncora muito poderosa. Quer dizer, se o Hospital das Clínicas, com toda essa vigilância, com todo esse cuidado, com toda essa competência, com todo esse muito mais a dar do que receber, aceitou trabalhar com a gente, então você começa a achar que, poxa, então, né, Sem dúvida nenhuma. é uma senhora referência, né? Claro. E isso tem para nós um lado estratégico muito importante, Não tem né? dúvida Ajuda muito, Não quer tem dizer, dúvida nenhuma. você se aproxima de algo respeitável. Você tem uma boa história respeitável também? Bom, então estamos falando com gente que vai fazer as Usando a coisas expressão direita, né? aí atual Junte-se da aos bons, química, né? né? Da química, Não é isso? deu match. Deu match, exatamente. Meus parabéns. Olha, eu quero dizer que eu estou, assim, queria que isso acontecesse, queria ter a oportunidade de falar contigo, porque nós temos também que prestar conta, não é para o Tribunal de Contas, mas é para os nossos associados, Claro. sabe? Eu não costumo falar Hoje tanto. estamos com quantos associados, professor? Hoje, 8.000 e poucos, sabe? Tá. É o que eu estava conversando outro dia numa reunião na congregação, discursando lá pela associação, eu dizia, a Associação dos Antigos Alunos é o corpo que mais cresce dentro da faculdade. Ele é nutrido anualmente com 180 novos membros que se formam, ou que seja 170, né? Mas realmente, E a nas faculdade já 170 com 116 contratações... anos? É, né? 116. 116, realmente. Mas então eu dizia que nós temos que... Eu estou aqui agora fazendo a minha parte no meu Tribunal de Contas, que é Claro. essa câmera aqui, dizendo, veja por que demorou tanto, veja por que foi tão trabalhoso, né? E veja a boa vontade que tem por trás disso. Então, pode ser para alguns muito pequeno, porque ele tem recursos, porque ele tem facilidades, porque ele tem outras coisas, mas para grande parte dos colegas, não só é uma questão de orgulho, sensação de pertencimento, poder voltar para o Hospital das Clínicas, como também para alguns é necessário.
nem todos tiveram a sorte de ter uma reserva suficiente e os problemas não, sabe, não escolhe esse ou aquele. Não. Então, demorou? Sim. Deu trabalho? Sim. Mas, de repente, Vênus, Júpiter e Saturno alinharam lá uma nova administração na fundação, a vontade de fazer as coisas aqui, e um momento bom, pronto, conseguimos fazer. Missão seguinte, vamos fazer essa coisa de fato, Sim. sair do papel, Exatamente. acontecer, a gente já andou Só se fazendo... mostrará exitosa se a adesão dos Exatamente. associados for algo Medir o resultado. substância, Vamos para o algo de resultado, no que substância, isso deu. senão não. Então, temos aqui uma simpatia pela coisa, temos aqui uma necessidade de fazer e obrigação, porque senão esse trabalho todo vai ficar perdido. E temos também a obrigação de procurar outras, vamos dizer, áreas de atuação, de parceria e etc. E temos, então, esse apadrinhamento, essa âncora, esse parceiro tão poderoso do nosso lado que dá confiabilidade naquilo que nós estamos... Eu quero agradecer mesmo, eu lhe pediria, Arnaldo, que desse para os nossos ouvintes aqui, aqueles que nos assistem, uma mensagem, e particularmente no que tange a essa conquista que aconteceu e o que, na sua ideia, podemos fazer para que isso aqui cresça. Olha, dizer, professor, agradecer o senhor, agradecer o nosso presidente, professor Arthur, e falar ao nosso associado, né? O Complexo HC é um ecossistema poderoso. Ele tem os institutos, ele tem a faculdade, ele tem a fundação e ele tem os antigos alunos. E essa comunidade será mais forte se ela trabalhar unida, se ela continuar engajada em fazer com que o hospital e a faculdade continuem melhorando. A professora Heloísa sempre costuma dizer, nós temos hoje uma concorrência bastante significativa externa, né? Não só dos hospitais, mas também das faculdades, as de qualidade, naturalmente, não estou falando dessas que são objeto hoje até de providências judiciais para barrá-las, mas eu estou falando das boas. Então, nós termos ali o antigo aluno prestigiando o complexo, entregando a sua saúde nas mãos dos seus colegas, aqueles que estão hoje ainda na lida, né? Quer o residente, quer os professores recém-formados, quer os professores titulares, faz com que todos nós saiamos mais fortalecidos dessa empreitada. E, mais ainda, né? Algo de tamanha qualidade por um custo, né? Ninguém vai dizer que é barato, mas por um custo bastante razoável, muito ante menor a do realidade que se apresenta em nosso país para aquele que procura a saúde privada, né? Então, eu queria agradecer imensamente a oportunidade, dizer que a Fundação Faculdade de Medicina está sempre com a porta aberta ali, né? Quer ali no nosso espaço, dentro da faculdade, quer na nossa casa, que é o nosso prédio ali no Cláudia, né? Sim. Onde nós temos ali toda a administração funcionando. E espero ser convidado novamente. Será uma alegria poder voltar, até para verificar daqui um ano e pouco se aquilo que nós aqui estamos desejando e almejando tenha efetivamente sido objeto de acolhimento pelos destinatários desse projeto, hoje um acordo firmado, e que tenha trazido aí bons frutos. Pois é, eu acredito até que os colegas podem ter em mente que um serviço médico do qual você se serve, para o seu paciente, é uma enorme referência. Se o meu médico vai nesse lugar, Exatamente. Percebe? Então, a gente tem um poder de alavancar isso aqui. É um poder, está na nossa mão. Sem dúvida. Nós temos esse poder. Está na hora da gente fazer a nossa parte, né? E em benefício próprio, em benefício do paciente, em benefício do hospital, em benefício... Tudo que é construtivo, geralmente é um ganha-ganha, todo mundo ganha. Claro. É assim que a coisa funciona. Agradeço mesmo, sinceramente, estava esperando acontecer isso aqui para poder prestar conta disso tudo. E para você que nos assiste, seja antigo aluno, não seja antigo aluno, saiba que existe em São Paulo entidades que de fato trabalham para que as coisas funcionem direitinho.
tá? A gente muitas vezes só ouve noticiário ruim e fica achando que não, as coisas não funcionam. Política é a ciência do possível, né? Não dá para fazer o ideal, mas o possível nós vamos continuar correndo atrás e está aqui um exemplo. É assim que a gente faz as coisas. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Obrigado. né, Arnaldo? Obrigado. Obrigado a vocês também.